Santos joga daqui a pouco todo o seu prestígio contra o Once Caldas, ferido em seu orgulho. A vitória vale a passagem para as semifinais da Libertadores. Um abraço de irmãos comoveu a Vila Famosa e o Brasil. Veja também como o Santos conseguiu ser um dos maiores campeões da primeira década do século XXI. Feitiçaria. Pelé foi protegido por feiticeiras. Pepe, o canhão da Vila, é o convidado de hoje do Grandes Momentos do Esporte. Olá, boa noite para você que acompanha o Grandes Momentos do Esporte com a gente. Eu quero dizer, antes de mais nada, que é um prazer enorme ter o seu Macia aqui com a gente no programa de hoje. Imagino que o senhor deve estar muito feliz com a fase santista, né, Pepe? Sem dúvida, muito feliz. A cidade de Santos vive momentos de euforia. Eu acompanho sempre as proezas dessa molecadinha que encheu de alegria, fazendo com que Dorval, Mengalva, Coutinho, Pelé e Pepe fossem relembrados no bom sentido. O Michel, boa noite. Você acompanhou isso também. Tem esse momento do Santos é um revival mesmo, né? É um momento magnífico, né, para o time da Vila, né? Agora eu acho que as pessoas estão acreditando em Neymar, né? Porque a gente que duvidava um pouco, né? Ficava criticando muito, mas eu acho que agora dá para acreditar que o rapaz é bom de bola mesmo, né? Sem dúvida. É bacana esse viés que você falou, que realmente também tem essa sensação de que as pessoas voltaram a acreditar no futebol bonito. Né? Essa é uma grande ganha. E quero dizer também que a nossa alegria de ter aqui o Pepe, porque se trata realmente de uma das histórias mais bonitas do futebol brasileiro. Antes de cair direto na Libertadores, vamos dar uma passadinha pelos jogos de hoje da Copa do Brasil. O Ceará recebe o Curitiba no estádio Presidente Vargas e o Vasco da Gama enfrenta o Avaí de Santa Catarina em São Januário, no Rio de Janeiro. Os jogos de volta, que vão definir os dois finalistas da Copa do Brasil, serão jogados na próxima quarta-feira. E emendando aí na Copa do Brasil, vocês sabem, se trata de um dos torneios mais interessantes que existe. Apresenta surpresas, confirma favoritos, o mata-mata proporciona realmente emoções desse tipo. Vamos conhecer algumas delas. Disputada desde 1989, a Copa do Brasil é a maior prova do chavão que diz que no futebol tudo pode acontecer. O que falar da eliminação do Palmeiras para o Asa de Arapiraca em pleno Palestra Itália? E os 3-0 que o Baraunas, liderado por Cícero Ramalho, atacante na época com 40 anos e 92 quilos, aplicou no Vasco em São Januário. Em 2002, Fluminense e Atlético Mineiro sentiram a força do Brasiliense, que foi vice-campeão. Em Alagoas, os torcedores do CSA se lembram com orgulho do dia em que o Santos sucumbiu diante da força do time de Maceió. Em uma decisão de título, a primeira surpresa aconteceu em 91, quando o Criciúma, do então desconhecido técnico Luiz Felipe Scolari, venceu o Grêmio e conquistou o título do torneio. 8 anos depois, em 1999, o Juventude foi campeão em cima do Botafogo, calando 100 mil alvinegros que lotavam o Maracanã. Em 2004, no mesmo Maracanã, foi a vez do Flamengo ser surpreendido. Na decisão contra o Santo André, o time do ABC Paulista venceu o rubro-negro por 2-0 e se tornou campeão daquele ano. No ano seguinte, mais um confronto entre Rio e São Paulo. O Paulista de Jundiaí se tornou campeão enfrentando o Fluminense na final. No primeiro jogo, vitória dos paulistas por 2-0. Na partida de volta em São Januário, o Paulista administrou a vantagem e um empate por 0-0 deu o caneco para o time de Jundiaí. Ô Pepe, a gente vai falar mais pra frente até da Internacional de Limeira, você é um especialista também em surpresas do futebol brasileiro. Por que a Copa do Brasil acaba tendo esse viés tão diferente, revelando campeões improváveis no começo do torneio, por exemplo? Eu acho que é importante essa revelação de novas equipes campeãs, equipes que se destacam nos seus estados. Porque, na verdade, Adir, o futebol hoje em dia, a cultura é bem diferente, as equipes conseguem se organizar melhor, né? Conseguem ter, assim, um bom plantel, bons estádios, muito diferente do que acontecia no nosso tempo. Então, as surpresas vão acontecendo e isso é bom, porque aparecem aí muitas revelações, notadamente atacantes para o futebol brasileiro do futuro. Você, Pepe, desculpe,
você tem um título inédito, né? 5 Copas, uma atrás da outra, né? 5 Copas do Brasil, uma atrás de 61 a 60, a 65, uma coisa assim, né? Fomos campeões brasileiros esse tempo todo, depois alternadamente também, acho que tenho 7 ou 8. Na verdade, naquela época, o time do Santos conseguia todos os títulos possíveis, imagináveis, não só aqui, como também no exterior. E eu normalmente participava de todas as campanhas com a titularidade de acho que 12, 13 anos na ponta esquerda do Santos. Ô, Michel, até para a gente depois tocar a bola e falar um pouco da Libertadores, você acredita no quê, né, nessa semis da Copa do Brasil? A tradição do Vasco vai falar alto, e pelo que a gente viu aí, a tradição nessa hora acaba não pesando. Eu acho que, como o Pepe falou, eu acho que o mata-mata proporciona coisas que a gente não está esperando, porque, né, equilibra as forças dos times, né? Eu acho que hoje em dia também o futebol está muito diferente, né? E é mais corrido, né? Quem tiver em melhores condições leva, né? E eu acho que... Quem está em melhor condição? Curitiba e Ceará ou Vasco? O técnico do Curitiba falou uma coisa interessante, que no final acabaram quebrando a invencibilidade do time num momento importante, porque se o Curitiba tivesse que levar adiante, além da missão de vencer, essa coisa de defender a invencibilidade ia complicar demais. Também pesa. Mas se for Avaí e Vasco, eu acho que o Avaí está num momento melhor. O Santos, que acaba de conquistar o Campeonato Paulista, tem nessa nova geração quase uma continuação daquela de 2002, com Robinho, Diego e Renato. Vamos dar uma olhada, Michel Rojas. Nos últimos 10 anos, o Santos Futebol Clube recuperou seu lugar entre os grandes campeões do futebol brasileiro. Com o bicampeonato paulista conquistado no fim de semana, o time chegou à incrível marca de 7 títulos em 9 anos. Foram 2 brasileiros, 4 paulistas e uma Copa do Brasil. Grande parte desse sucesso se deve a uma geração de jovens talentos. Da fábrica de craques da Vila Belmiro saíram Diego, Robinho, Ganso e Neymar. 4 jogadores de raro talento que provaram ser possível vencer jogando futebol arte. A dupla Diego e Robinho liderou o Peixe na vitoriosa campanha do Brasileiro de 2002, o último disputado no sistema de mata-mata. Na final, contra o Corinthians, uma pedalada inesquecível de Robinho em cima do zagueiro Rogério abriu o caminho para a vitória por 3-2. 2 anos mais tarde, já no sistema de pontos corridos e sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, Robinho foi novamente decisivo para a conquista de outro título brasileiro. Em 2010, surge uma nova safra de craques, com Ganso e Neymar à frente, e com eles, o Santos venceu mais 2 campeonatos paulistas e o título inédito da Copa do Brasil. Para fechar a década santista com chave de ouro, o time dos novos meninos da Vila quer conquistar a América. Para isso, precisa confirmar o favoritismo e ao menos empatar hoje com os colombianos do Once Caldas no Pacaembu. Jogo válido pelas quartas de final da Libertadores. Seu José Macia, eu sei que as comparações são ingratas, mas acredito no seu olhar aguçado de jogador e treinador. Se a gente colocasse o Santos do Diego e Robinho para enfrentar esse Santos de hoje, quem que saía com a vitória? Jogo duro, 4-4. E até gol a beça, né? Eu até comprei uma televisão 45 polegadas para poder ver tamanho grande e os estragos dessa molecadinha. Dá gosto ver o Santos jogar. Você está vendo o Santos mais pela televisão do que indo à Vila, Pepe? Um pouco de comodismo também. É muito aperto, aquele negócio todo. Então eu prefiro ficar em casa. Mas às vezes eu apareço lá na Vila, onde sou realmente muito reconhecido, muito bem tratado. E vibrando sempre com os títulos, com as conquistas. Tá certo. Bom, vamos para o nosso primeiro intervalo, mas antes você vai rever o abraço de 2 irmãos, se não de sangue, unidos por anos de sofrimento, que hoje se transformam na glória conquistada. Até já!